E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Alguém aí já se deparou com um abismo de pensamento que é de se tocar a realidade? Seja assim, né? Por escolha ou por necessidade, né? Nós estamos, em grande parte, sempre tomando a pílula azul. Famosamente, né? A pílula vermelha é a da realidade, a pílula azul é a do make-up. Então, por que que as pessoas tomam a pílula azul muito mais do que a pílula vermelha, né? Porque é uma dureza espantosa, com certeza a pílula vermelha. Então, aqui vão assim algumas ideias para a gente apimentar uma boa conversa, que no inglês chamamos de food for thought. Então, eu vou iniciar com a noção do seguinte, né? Vamos começar aqui falando sobre o universo infinito e a nossa insignificância perante ele. Então, se realmente percebêssemos a vastidão do universo e o quão pequenos somos nele, a sensação de insignificância, né, e a falta de propósito poderiam ser completamente insuportáveis. Nossa existência, decisões, né, e até maiores feitos humanos podem parecer irrelevantes quando comparados à imensidão, do cosmos. Então, esse pensamento pode levar ao desespero existencial, salvo, obviamente, aqueles que têm a consciência da unidade e não da dualidade das coisas. Mas prosseguindo, falamos aqui também sobre a inevitabilidade da morte. É a morte, né, que é certa e inescapável. Todavia, se aceitássemos plenamente essa verdade, viveríamos com constante medo, né, e ansiedade. Então, a negação da morte é uma defesa psicológica fundamental para permitir a funcionalidade da vida cotidiana e etc., né? Então, aceitar completamente a nossa mortalidade poderia simplesmente paralisar nossas ações, principalmente se tratando dos homens, né? Tendo em vista que a sociedade depende muito da coragem masculina, e os homens ali têm aquela geralmente aquela noção e pensam ser pelo menos ali 5 vezes mais fortes do que realmente são. Para muitas pessoas também a questão do livre-arbítrio e que muitos diriam, né, que se soubéssemos de suas, ou seja, de que nossas escolhas são, na verdade, resultado de um processo biológico, imagine você, um processo biológico, químico e até físico, né, que não temos absolutamente nenhum controle sobre. Essa ideia, essa crença, no caso no livre-arbítrio, seria nada mais do que uma ilusão reconfortante. E que os que não acreditam, no caso, argumentam que, se percebêssemos que somos apenas produtos de nossas circunstâncias e genética, né, o conceito da responsabilidade pessoal, com certeza se desfaria. Imagina o caos que isso não seria, né? Eu, particularmente, penso o contrário, muito embora estejamos fudidos, assim, nossa maioria, aqueles que olham para o céu ainda têm alguma chance de receberem a luz que precisam para trabalhar com o que lhes é possível, no caso, né? Então, citamos aqui também, vamos lá, algumas verdades sobre as relações humanas. Muitas pessoas diriam que as conexões sociais são frequentemente baseadas em interesse, carência e até utilitarismo, ao invés de genuína afeição e altruísmo. Então, enxergar que muitos relacionamentos são construídos sobre as perspectivas de expectativas de troca, vamos dizer, e não sobre amor incondicional, para os mais iludidos aí poderia ser uma experiência devastadora, né? Então, assim, é claro que há exceções, e é claro que há situações diferentes e mais favoráveis. Isso seria uma longa história, mas eu culparia simplesmente a lei que rege o mundo, né? Que é a lei da escassez.
E quanto a isso, só nos resta investigar novas maneiras assim de expandir possibilidades, né? Como sempre foi. E, mas daí também tem outra coisa, outro fator aqui que é a fragilidade da mente humana. E o problema é que, em grande parte, o que acontece? A mente humana é basicamente suscetível à manipulação. E também doenças, colapsos, principalmente numa idade mais avançada, etc. Então, se nós fôssemos assim, né, conscientes da nossa própria vulnerabilidade mental, poderíamos viver em constante medo, né, de perder nossa sanidade ou coisas externas ao nosso poder, no caso aí, como, por exemplo, a reputação e etc. Então, outra coisa que é fácil perceber também é o fato de algumas pessoas parecerem assim, né, fugir do abismo da solidão existencial, e no fundo cada ser humano é irremediavelmente solitário, vivendo em um mundo subjetivo que ninguém mais pode experimentar, né? Muito embora sempre em meio aos barulhos sociais e tal, e né, em meio a circunstâncias sociais e tal, etc e tal. Pelo menos em termos assim, né, de uma percepção mais madura, né? Depois que a pessoa passa a ter um pouco mais de noção de auto-administração, vamos dizer. Então, assim, para muitos, é claro que a percepção completa dessa solidão ela pode levar a sentimentos profundos de isolamento, desespero. Haja vista tantos eventos, né, inclusive bem caros, sempre lotados ali de gente, em sua maioria, vamos dizer, sem sombra, muita gente sem sombra, né? E geralmente esses eventos aí de eufóricos, né? Sei lá, música alegre, feliz e tal, e até extrapolando ali a noção de realidade, etc. Mas, enfim. Outra coisa é que com o passar do tempo também chega o ciclo infinito de sofrimento, né? Digamos, as sucessões assim de desafios e a natureza do envelhecimento, etc., onde as coisas se tornam um pouco mais difíceis e tal. E para os mais bem humorados, a coisa vai retornando para o que era antes, né? E os adultos se tornam crianças novamente. E o argumento esse é que a vida é repleta de sofrimento. E a felicidade é geralmente temporária. E encarar essa realidade sem idealizações pode ser também avassalador. Não é isso? É óbvio que o sofrimento ele é inerente à condição humana e sem ilusões assim sobre um final feliz, a existência pode parecer insuportável. Por isso a pílula azul. E geralmente esse sofrimento está diretamente ligado à ausência de um propósito último, ao final. E muitos aí diriam, né, que se compreendêssemos o universo, entenderíamos aí que o universo de repente não tem um propósito intrínseco. E a busca por sentido na vida poderia se tornar uma missão impossível, né, para os que sinceramente buscam isso, né? Mas, portanto, viver sem uma razão maior pode levar à sensação de um vazio existencial sem precedentes. Outro fator que é muito complicado é a natureza egoísta do quê? Da sobrevivência. Tendo em vista que a maior parte de nossas ações e decisões, etc., mesmo aparentemente altruístas, têm raízes em autopreservação. É claro que não em todas as situações, né? Mas em grande parte. E diante disso, a percepção no caso de que os nossos atos de bondade podem ser, na verdade, apenas instintos de sobrevivência disfarçados, né? Pode também ser uma coisa meio perturbadora ou constrangedora, né? No fundo, assim, então. E é justamente isso que explica o sucesso de tantos coaches e livros de autoajuda, né, não?
Mas veja que uma coisa aqui que é interessante também, né? Você já reparou que os países que não sofrem com desastres naturais e desfrutam de climas tropicais estão sempre na condição de terceiro mundo? Se observar lá naqueles índices lá, por exemplo, né, de desenvolvimento humano, como o Brasil, por exemplo, está sempre ali, né? De mal a ruim. O chamado IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? É aquele velho ditado, né? Talvez que a causa disso tudo é aquele ditado, como diz, que mar calmo não produz bons marinheiros, né? E devido ao fato do Brasil ser esse país de boas condições climáticas, né? Sol e etc., ele acaba aqui não desafiando tanto a população a se prevenir ou até planejar o futuro, né? De uma forma mais minuciosa, etc. Então, em contrapartida, você veja, por exemplo, países como o Japão, com seus tsunamis, terremotos, veja os Estados Unidos também, por outro lado, com assim que anualmente sofre com furacões, inclusive no momento que eu falo agora, vejo notícias também sobre o que acontece lá, né? Furacões ali que anualmente aparecem com categorias mortais, né? Além de também em outros lugares dos Estados Unidos tem geadas, etc. Mas que eles acabam que conseguiram superar, né, com bons históricos, focando na parte que lhes cabem sobre o quê? A impotência geral diante das forças da natureza, né? E se você observar, a natureza é bem que indiferente às vidas humanas, né? E grandes desastres naturais eles podem ocorrer a qualquer momento, sem dar aviso. Isso é claro que para muitas pessoas é aterrorizante, né? Ter que reconhecer essa nossa total falta de controle sobre desastres naturais, que pode gerar um medo profundo e constante. Imagina um país aí, por exemplo, como, sei lá, Jamaica, Haiti, onde também são territórios pequenos, né, e também são muitas vezes devastados aí com furacões, etc. Outra coisa também é a realidade das desigualdades, né, e as chamadas injustiças, que em sua grande maioria são promovidas pelo próprio Estado, ou o governo, onde a injustiça social e econômica é uma realidade persistente e profunda, com constantes políticas que têm a finalidade de transferir, né, dos pobres para os ricos. Mesmo as pessoas quase nunca percebendo, mas é a grande realidade. Mesmo assim, mascarada de assistência, perceber isso pode também gerar um desespero medonho, como dizia meu avô, medonho. Eu, que mais aqui podemos trazer? O sofrimento de milhões em situação de extrema pobreza e a desigualdade estrutural podem levar também a sentimentos de impotência, né? Principalmente perante a noção de que essa situação é conduzida e feita para que seja assim, né? Muitas vezes, de forma puramente fria e intencional. Agora, o aspecto de que o tempo também é implacável e irreversível é outra coisa brutal, principalmente após os 30 anos de idade, né? Para a maioria das pessoas assim que refletem, né, sobre a vida que leva e tal, eu acho até bastante complicado, porque a vida passa muito rápido, de fato, né? Devia ser uma para experimentar e outra para valer, mas o tempo nunca para, né? E o tempo que nós perdemos quase nunca poderá ser recuperado. Então, dependendo da situação, essa é uma realidade que pode trazer um arrependimento constante. E a sensação de oportunidades desperdiçadas assim, né, principalmente para pessoas que vivem muito apegadas ao passado, pode ser bem complicado. Acabam se apegando tanto ao passado que esquecem de continuar plantando no presente, né, para colher no futuro, etc, né? Bem, igualmente, né, por citar o futuro, é claro que o medo do futuro também tem a ver com o desconhecido, né?
E o futuro é completamente imprevisível e fora do nosso controle. Então, assim, a incerteza sobre o que virá pode levar à ansiedade extrema e, quem sabe, até paralisia, né? Tem gente que fica tão, assim, sem saber o que fazer. Dizem que existem três tipos de pessoa no mundo, né? Quem pergunta o que aconteceu, outros perguntam o que acontece e outros perguntam o que vai acontecer, né? Sendo que, sei lá, de repente os líderes aí, eles têm tendência a perguntar o que aconteceu ou o que irá acontecer também, né? Se antecipando a possíveis problemas. É isso. Agora sim, cá para nós, né? A diferença entre um sobrevivente e um guerreiro é o quê? É o quê? É que o guerreiro, ele luta no presente sempre, né? Sendo assim, o passado acaba virando glória e o futuro se transforma em, minimamente, esperança. Não é isso? Bom, vamos lá. Verdades otimistas à parte, vamos piorar um pouco a brincadeira, né? Já que estamos aqui para expor algumas coisas que realmente são desafiadoras. Então, tem pessoas também, né, que creem na inexistência de justiça cósmica. Vejam vocês. Então, esses dizem o quê, né? Que o universo não recompensa os justos e nem, muito menos, pune os maus. E, para essas pessoas, o bem e o mal são indiferentes ao cosmos. E o que passa, né, a partir daí? Então, o que acontece? Encarar essa realidade pode destruir a fé na justiça, na ordem, e, é claro, consequentemente no sentido da vida, né? Eu, particularmente, que não sou assim tão novato, e já vivi um pouquinho, eu penso que aqui se faz, aqui se fode, como diz meu amigo Zé Dewalt. E aí o quê? Vamos lá. Outro fator alarmante, desde sempre, é a finitude dos recursos, né? Que nos deixam, nos deixa de cara também, né? E devido assim, né, ao modelo que geralmente todo mundo compra, é o quê? O role model é o dos Estados Unidos da América, né? Ou seja, um modelo de consumo almejado e propagado por Hollywood, né? Pelo cinema, por todo que é lado, aquela velha história do sonho americano, de se ter uma casa, de se ter um carro ou dois, de se ter, né, a possibilidade de viver, de live large, como eles dizem lá. É claro que não são a maioria, né? Tem pessoas extremamente conscientes e, e que não são materialistas assim de forma nenhuma, mas é o jeito que o sistema vai, etc., né? Então acaba que se tornando um padrão, né? De digamos que busca, né? Por equiparação, de consumo e tal, se torna uma coisa normal, né, meu? Então imagine que se, né? Se todo mundo fosse ali tentar viver esse tal sonho americano, e se todo mundo for viver parecido, pelo menos parecido, precisaríamos ali de, sei lá, 9 planetas para suprir tanto consumo, né? Então, outro fator até que já vem na sequência é a degradação do meio ambiente, que o esgotamento dos recursos são inevitáveis, né? É sabido aí na nossa atual trajetória, mas que deve haver solução, né? Deve haver solução. E assim, a percepção de que estamos acelerando rumo ao colapso ambiental pode gerar também sentimentos de culpa, medo, desespero e etc. Principalmente para quem
assiste muita televisão, uma coisa de deixar qualquer um pirado, né? Assim, nesse sentido, eu suponho que a solução para esse problema é um assunto longo, mas se de repente você seguir o dinheiro, e quem é que ganha com isso, né? Tanto para quem propaga notícia que não condiz assim com a realidade, ou quem realmente acelera, né, todas essas coisas que você vê, desmatamento, etc. Siga o dinheiro, velho. O dinheiro sempre diz alguma coisa. Eu acho que seguindo o dinheiro, você consegue encontrar algumas respostas. Fazendo uma outra conexão também a respeito desse tema, né? Que é o quê? A fragilidade das conquistas humanas. Toda vez que baixa muito a qualidade, eu acho que as pessoas acabam que se tornando mais fúteis, né, e etc. Isso tem a ver também com o consumo, e etc. Tem a ver com coisas que você faz para passar o tempo, né? Você vê que cada vez menos você vê a cultura de pessoas que gastam tempo buscando exercer ou aprimorar uma habilidade. Tipo, você não vê mais um carinha tocando um violão, você não vê mais as coisas mais, né, de gostos mais sofisticados e tal. Você não vê essas coisas mais, cara, em grande. Quer dizer, não é mais tão comum de se ver, né? Então, assim, por que que eu digo essa coisa de fragilidade das conquistas humanas? Tentar dar um exemplo aqui. Veja você que, por exemplo, todas as realizações assim humanas, elas, por maiores que sejam, são vulneráveis à destruição e ao esquecimento. Veja, por exemplo, o criminoso fato de que não se toca Raul, nem Legião, nem Camisa nas rádios do Brasil. O sistema aqui é feito para devastar as cabeças das pessoas e cada vez mais baixar o nível intelectual. Qual que é o parâmetro que eu tenho para isso? Os Estados Unidos, porra. Eles tocam todo santo dia os grandes da cultura deles, sabe? Todo dia exatamente você vê The Who, você ouve The Who, você ouve, Lynyrd Skynyrd, você ouve o Pepper, você vê tantas pessoas da nova geração que são foda, quanto as gerações antigas que são imprescindíveis, sabe? Então a peteca nunca cai, mano. A peteca nunca cai. E, né? O que acontece com isso, né? Você não precisa nem explicar o porquê de eles serem uma nave espacial e nós temos um esgoto a céu aberto, cara. Principalmente mentalmente, né? Não é a totalidade, óbvio que não, mas porra, meu. Então, assim, aceitar que o que construímos, né, pode ser apagado em um instante é um fardo mental também difícil de suportar, velho. Isso aqui no Brasil tem a ver com, sei lá, Ministério da Cultura e a centralização também de decisões sobre o que as pessoas devem consumir, devem ouvir, devem vestir, etc., né? Ou seja, acaba que centralizando tudo na mão de um burocrata que vai determinar o que que você vai, digamos, até merecer, né? Ter em retorno aí com o que você pagou de imposto, etc. E enquanto lá nos Estados Unidos, por exemplo, você vê até coisas que, desde o Jackass, desde Gigi Allen, culturas assim que aparecem do nada, mas que acabam por encontrar o seu nicho, mesmo que seja uma coisa bizarra, meu, mas encontra o nicho, mas não toma proporções assim, né, de, sei lá, uma. Eu não vou citar nome de artista aqui, velho, mas sabe, você tá ligado a essas coisas aí que são gigantescas no Brasil e que, de repente, se fosse uma coisa orgânica, não teria tamanha proporção, né? Não estaria aí se abrindo a privada e aquela porra tocando na tua casa, mesmo sem você querer, sabe? Enfim. Mas, ó, vamos falar uma coisa também que é importante: a desumanização do outro, né? Tendo como esse problema aqui. Então, em situações extremas, o que é que acontece? O ser humano ele é capaz de desumanizar o próximo, né, no caso, de formas inimagináveis. E o mais perturbador a esse respeito é ver o quê? Os padrões, né? Para quem já tem ali, como eu falo, está uns 40 anos de idade e tal, você já viveu bastante para poder ver
que se você ficar parado, você é um cara da hora, gente fina, pô, cool, né? Aquele cara é cool, é um cara, pô, da hora, um cara maneiro. E que se você ficar parado, meu, a coisa muda tanto que os padrões de comportamento assim, eles vão sendo estimulados ao longo dos anos, né? Pela mídia, principalmente, pela televisão, pelo governo, e que tem levado desde muito tempo atrás muitas pessoas a adotarem o bizarro como normal, né? O que era bizarro antigamente hoje é normal. Então, daí uma horda, né? Ou hordas de pessoas rebaixadas à fera. E aí, claro, qualquer tipo de crítica a comportamentos é criminalizado também, né? Mesmo porque a maioria nem se toca de que já encarnou o próprio, sei lá, mau gosto, justamente por não ter esse parâmetro, não ter, não toca mais, não existem coisas assim que você possa ter como referência, né? Antigamente você tinha fanzines, né? Oh, vai ter um negócio legal, colava na parede, era um lambe-lambe, era não sei o que e tal. E agora não, você depende do algoritmo que de preferência vai te apresentar porcaria ali que, enfim, que vai mover o sistema, né? É porque se o cara, enfim, né, não bebe, não enche a cara, não bate o carro, não chora por causa de relacionamento de merda, ele não vai bater o carro, ele não vai movimentar o sistema, ele não vai pagar o advogado, nem a polícia, nem, enfim, o juiz, nem. Cara, é foda, velho. Mas, enfim, essa treta tem também a ver com o quê? Com a alusão da moralidade absoluta. Aí que está o problema também, né? E o problema é que a moralidade é subjetiva e muda de acordo com o contexto cultural e histórico. Aí que tá. Então, como é que fica a confiança, né, de uma pessoa nas próprias crenças éticas, vamos dizer assim? Sendo que o normal, para a maioria, dentro de um contexto, né, fora do que se pensava ser o correto, né? Então, assim, sendo que o normal para a maioria é toda essa merda aí que vocês estão cansados de ver em todo e quadro de qualquer esquina aqui da Pátria Educadora, entendeu? E não só aqui, é claro, porra, velho, isso é um negócio que vai além das fronteiras aí, além das fronteiras. Então, assim, meu, eu poderia ficar aqui por horas falando sobre esse tema, mas vamos terminar com algo que é simplesmente de cair o cu da bunda, que é o quê? É a indiferença do universo à existência humana. E o argumento é o seguinte, é que o universo não tem consciência nenhuma de nós, né? E que seríamos totalmente irrelevantes para ele, né? Como diz no som do Raul Seixas, genial, que ele falava que buliram muito com o planeta como um cachorro eu vejo. Se ele já não aguenta mais as pulgas, se livra dela no sacolejo. Então, assim, de forma geral, né, digamos que para os ateus, né, me perdoem aí, mas os ateus mais convictos, de repente, compreender que não há um significado maior e que nossa existência é meramente um acidente cósmico, né, um acidente da matéria, pode ser o golpe final na busca humana por propósito, né? Então, e agora, José? Mas é isso, né? É isso. Vamos encerrar isso aqui, é só para cutucar. Então, eu, mais uma vez aqui, bem como um bom aspirante da vida boa, quer dizer, um bom aspirante à vida boa, no sentido estoico, né? Vou devolver o cu para a bunda. Então, consciente de que essas coisas, né, sempre estiveram aí, e mesmo assim, temos nos adaptado com uma boa porção de mérito. Eu vou citar um trecho das Escrituras que eu gosto muito, né, que eu vi e sempre fica na minha cabeça. E que, se eu não me engano, diz mais ou menos assim, diz que o nobre projeta coisas nobres, né? E pela nobreza está de pé.
e ficará de pé. Sigamos na fé. É isso aí, galera. Aquele abraço, então, hein? Isso é só comida para o pensamento. Money question.